Boas-vindas a esta nossa análise visual. Hoje, nós vamos mergulhar direto numa verdadeira história de detetive, só que em um nível histórico e intelectual, sabe? Vamos focar nessa introdução à física quântica e em um ponto cego filosófico de uns 400 anos atrás, conhecido como a bifurcação cartesiana. É fascinante ver como uma simples divisão conceitual feita lá no passado bagunça completamente a nossa compreensão da própria realidade até hoje. Vamos nessa? E para começar a desenrolar esse mistério todo, a gente esbarra logo numa pergunta inevitável. Afinal, com todos os nossos avanços tecnológicos incríveis, por que a mecânica quântica continua deixando praticamente todo mundo de cabelo em pé? A tecnologia que a gente usa no dia a dia funciona de forma perfeita, mas a base de tudo isso, bom, ela simplesmente desafia o senso comum. E olha que curioso, a resposta para essa confusão gigantesca pode não estar escondida num laboratório de física de última geração, mas sim nos velhos livros de história da filosofia. Para ter uma noção real do tamanho desse abismo, é só lembrar de uma confissão famosa do Richard Feynman, que foi simplesmente um dos maiores físicos do século XX. Ele disse com todas as letras que ninguém entende a teoria quântica. É mole. E isso escancara o nosso conflito central aqui. A dificuldade com a mecânica quântica não é a matemática em si. As equações funcionam maravilhosamente bem sem tirar nem pôr. O buraco, na verdade, é muito mais embaixo. A dificuldade é profundamente conceitual. Basicamente, falta pra gente um mapa mental correto para interpretar o que aqueles cálculos todos estão gritando. Seção 1. O falso dualismo de Descartes. Bom, para achar a raiz de toda essa confusão conceitual, a gente precisa voltar no tempo, uns 400 anos, para ser mais exato, e investigar o nosso principal suspeito, o filósofo francês René Descartes. A primeira categoria que ele inventou para descrever a realidade foi a tal da hash extensa. Na cabeça dele, o universo físico seria puramente mecânico, feito só de quantidades que a gente pode medir. Nessa caixinha super rigorosa, a matéria seria completamente vazia de qualidades sensíveis. Ou seja, no mundo dessas coisas extensas, não tem cor, não tem som, não tem gosto de nada. É tudo extensão e número. Um reino totalmente e puramente matemático. Certo, mas aí vem a dúvida. Se o mundo lá fora não tem cor nem som, para onde essas coisas todas foram parar? Para resolver esse pepino, Descartes inventou uma segunda categoria, a res cogitans, as coisas pensantes, ou seja, a nossa mente. Basicamente, ele pegou tudo aquilo que a gente realmente experimenta e sente na pele e trancou as 7 chaves dentro da cabeça da gente. E ao fazer isso, ele simplesmente cortou de forma radical qualquer ligação direta entre a nossa experiência sensível e o mundo material objetivo. Pense na clássica analogia da maçã vermelha, só para a gente visualizar isso um pouco melhor. Antes de Descartes, uma maçã vermelha era, bom, só um objeto normal no mundo lá fora. Mas, seguindo essas novas regras cartesianas, a vermelhidão e aquele gosto docinho não estão na fruta de verdade, de jeito nenhum. Essas qualidades são empurradas exclusivamente para nossa mente. Então a maçã que a gente percebe acaba virando uma espécie de fantasma particular, algo que só existe no mundo mental. Literalmente, Descartes transformou a nossa percepção da realidade num espectro que, teoricamente, nem existe no mundo lá fora. E é aí que entra uma sacada brilhante do filósofo Alfred North Whitehead. Ele resumiu essa história toda dizendo que Descartes, no fundo, pegou um único objeto percebido e quebrou no meio. De um lado, no mundo externo, sobrou só uma conjectura invisível e matemática. Do outro lado, dentro da nossa mente, ficou o sonho, que engloba todas as qualidades que a gente percebe. O que antes era uma coisa só, perfeitamente unida na experiência humana, foi brutalmente rasgado ao meio. Seção 2. A ilusão da bifurcação cartesiana. Essa tal bifurcação cartesiana que o Whitehead apontou acabou virando uma premissa oculta. Foi uma verdadeira ilusão que grudou na ciência moderna e determinou o pensamento científico. Se a gente olhar a linha do tempo, o efeito dominó é claríssimo. Lá no século XVII, Descartes joga essa suposição infundada no ar. Aí a gente dá um salto para 1927, na famosa Conferência de Solvay. Lá estavam os fundadores da mecânica quântica, como Einstein e Bohr, coçando a cabeça, perplexos com os comportamentos bizarros das partículas. Até que a gente chega no presente com o trabalho do físico e filósofo Wolfgang Smith. Ele chega e propõe uma solução libertadora. Que tal a gente simplesmente jogar essa bifurcação no lixo, de uma vez por todas? Seção 3. Mundo físico versus mundo corpóreo.
O grande pulo do gato, o salto de paradigma que o Wolfgang Smith traz, é perceber que o paradoxo quântico não é uma falha na matemática, de jeito nenhum. É, na verdade, a própria natureza gritando e rejeitando ativamente uma filosofia ruim. Na estrutura que ele criou para resolver o enigma, ele argumenta que a física passou séculos tentando explicar o universo inteiro, usando só aquela resistência invisível, um reducionismo cego. Mas a partir do momento em que a gente descarta a bifurcação de Descartes e aceita que existem planos diferentes de realidade, a gente volta a ser capaz de interpretar a física de uma maneira totalmente lógica e natural. Olha como o modelo de Smith é elegante. Ele contrasta de forma bem clara dois domínios que não devem de forma alguma ser misturados. De um lado, temos o mundo físico. Esse é o domínio invisível das partículas quânticas, o reino regido pelas probabilidades e pelas equações de Schrödinger. Do outro lado, em contraste absoluto, a gente tem o mundo corpóreo. Essa é a realidade tangível, a realidade macroscópica que a gente percebe com os nossos sentidos. É onde existem as mesas, as maçãs e, detalhe crucial, é onde estão os instrumentos de medição dos laboratórios. O mundo físico atua apenas como um signo em relação à plenitude maravilhosa do mundo corpóreo. Isso ilustra de um jeito brilhante a essência de toda essa bagunça histórica. A mecânica quântica age de forma bizarra porque ela simplesmente se recusa a tolerar o erro ontológico de Descartes. A ciência moderna tentou, a todo custo, reduzir todo o domínio corpóreo ao nível físico. Mas aí, o mundo microscópico, que é feito só de probabilidades matemáticas, levanta a mão e grita um sonoro não através desses aparentes paradoxos. A natureza pura e simplesmente não aceita essa redução. Seção 4. A solução para o enigma quântico. Então, voltando àquele grande mistério que tira o sono dos cientistas desde 1927, o famigerado colapso da função de onda. Usando essa estrutura sem a bifurcação, a quebra-cabeça se resolve numa sequência lógica impressionante. Vamos lá. Passo 1. A partícula existe apenas como um leque de probabilidades espalhadas lá no domínio físico. Não tem nenhuma determinação sólida ainda. Passo 2. Entra em cena um instrumento de medição. E lembre-se, essa máquina inteira existe no domínio corpóreo, o mundo macroscópico. Passo 3. Quando ocorre interação entre os dois, o instrumento impõe um limite, forçando a partícula a dar um salto direto entre esses domínios. E aqui, meus amigos, vem aquele momento de eureka. O tal colapso quântico misterioso não é uma anomalia inexplicável acontecendo dentro de um mesmo plano horizontal. É, na verdade, uma transição ontológica. É um salto vertical, saindo do reino físico direto para o reino corpóreo. Aquela descontinuidade brusca que enlouquece os cientistas reflete justamente essa travessia de fronteira entre dois mundos diferentes. O aparelho de medição corpóreo basicamente obriga a probabilidade física a tomar uma forma concreta no nosso mundo perceptível. Faz todo sentido agora, não faz? Tendo reconstruído toda essa linha de pensamento lógico, as nossas grandes conclusões ficam extremamente claras. A premissa que Descartes impôs 4 séculos atrás tem falhas graves e precisa ser abandonada de vez. O domínio físico que a gente estuda através da matemática não é a totalidade do real. É só um domínio de potencialidades e probabilidades. A realidade em toda a sua plenitude, com todas as suas qualidades sensíveis, é um mundo corpóreo. E o mais empolgante, entender a medição quântica como um verdadeiro salto ontológico entre esses domínios diferentes, finalmente resgata a inteligibilidade e a lógica da física contemporânea. E para finalizar nossa exploração visual de hoje, fica aqui uma reflexão provocativa para a gente pensar. Se foi preciso abandonar um ponto cego de séculos para finalmente entender o básico de como as equações quânticas funcionam, e se as qualidades que percebemos realmente pertencem ao mundo objetivo lá fora, o que mais será que a ciência moderna esqueceu de perceber? Que outras camadas do universo ou da percepção humana acabaram sendo ofuscadas pelas suposições desse pensamento moderno. É um lembrete valioso de que questionar as bases silenciosas daquilo que julgamos certo é sempre o primeiro e mais importante passo em direção ao conhecimento autêntico. Esperamos que essa investigação visual tenha sido tão reveladora de acompanhar quanto foi para a gente investigar. Um grande abraço e continuem desafiando as suposições da realidade.